Escute aqui. Megafone 100,9. Megafone. Ok, já estamos de volta com o Megafone. Agora vamos encerrar muito bem, né? Fechando muito bem o nosso programa de hoje. Um brinde. Vamos brindar aí o nosso programa com vinho. Vamos receber aqui, desejar as boas-vindas a Sheila, né? Que é de Obrigada. São Paulo. Essa é entendedora de vinho, que passamos informações. Sommelier. Sabe tudo de vinho, mulher. Na verdade, a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem o que aprender. Mas você é bem especialista. Quanto tempo estudando aí sobre vinhos? Olha, trabalhando vinho já faz uns 10 anos, estudando. A gente sempre estuda, né? Desde que trabalho. Eu me formei faz uns 6 anos na Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo. E como surgiu a ideia de, nossa, é vinho, eu gostei, é porque você gostou da bebida? Como começou assim a paixão pelo vinho? Eu comecei trabalhando em restaurantes. Na verdade, eu trabalhava nos Estados Unidos e lá a bebida é bem diferente do que aqui. Aqui ainda é muito elitizado, só quem tem dinheiro bebe vinho fala assim, bom. Vinho é de quem tem dinheiro. Lá não, todo mundo bebe vinho todo mundo seco. gosta. É o que eu estava falando para a Sheila, justamente isso. É porque por conta de alguns que muitas vezes ostentam essa situação assim, olha, comprei uma garrafa de vinho, paguei R$200. E ficou isso, né, na mente de muitas pessoas, achando que existe esse distanciamento, né, em comprar um bom vinho. É o vinho muito caro, o bom vinho, né? E como você falou, não existe bom vinho necessariamente, é o vinho que você gosta. Esse é o bom vinho, né? Exatamente. Tem a diferença entre os vinhos finos, que são feitos com uva para fazer o vinho, grandes variedades de brancas e uvas tintas também, Merlot, Cabernet. Para os iniciantes é uma boa dica sempre procurar o nome da uva quando for comprar um vinho, olhar na prateleira e ver o nome da uva para saber que é um vinho produzido realmente com castas para fazer o vinho. E como que dá pra saber o nome da uva ali no vinho, na garrafa? Porque o óleo compra ou reserva. Eu levava pra cá, reserva, isso deve ser bom, né? É reservado. Então, a reserva quer dizer que o vinho ele passou por barrica ou ele teve algum estágio para ele amadurecer. Isso não tem muito a dizer com a qualidade. Tem vinhos reserva que são bons. Tem vinhos reservas que são excelentes, como tem vinhos reservas que são de uma qualidade mediana. O reserva, na verdade, no Chile, na Argentina, aqui, que é os vinhos que a gente tem mais acesso, é um nome genérico. Então é legal para quem está começando pesquisar as uvas que existem, dar uma gugada antes, procurar as uvas que existem aí no mercado procurando. Eu gosto bastante de indicar a uva Pinot Noir. Pinot Noir, essa é assim, na sua opinião, que fala assim, o melhor vinho é o que a gente gosta, mas é um vinho bem gostoso com essa Eu gosto muito dos vinhos da Borgonha, né? E a uva Pinot Noir eu indico para os iniciantes, porque a gente, quando não tem ainda um paladar aguçado, costuma gostar de bebida doce. A gente está acostumado de bebida doce, né? E é justamente isso que eu queria te perguntar, porque muitos dizem o seguinte, o melhor vinho é o vinho seco, porque ele traz um benefício maior à saúde. Tem isso mesmo, o vinho suave, o vinho seco, essa diferenciação de benefício? Então, foi justamente o que eu estava falando. Existem os vinhos que são os vinhos com as uvas próprias para fazer o vinho, que são considerados vinhos finos. Isso não quer dizer que o vinho é seco. Existem vinhos finos que são doces, como o vinho do Porto, como o Sauternes, que é um vinho de sobremesa. Existem vinhos finos que são doces, não tem muita diferença. Porque geralmente a gente vai no mercado comprar o vinho e tá lá, suave e seco. Eu não gosto de seco, é muito amargo. E aí compra o suave. Mas há aqueles que dizem assim que, olha, o vinho seco faz bem à saúde, né? O bom é tomar o seco. Então não é bem por aí. Não, na verdade eu fugiria desses dois que tem essas denominações na garrafa. De seco Tanto de seco quanto suave, eu fugiria desses dois vinhos e procuraria. Hoje a gente pode encontrar, se você for num supermercado local e comprar um bom vinho, assim, na faixa de R$40, R$50 para os que estão iniciando. Talvez pareça um pouco mais caro, mas é uma bebida agradável que você vai começar a degustar, e quanto mais a gente degusta, mais o nosso paladar fica aguçado e a gente vai exigindo melhores coisas, né? Sim, é verdade. Quando a gente começa a gostar de certo tipo de coisa, para quem gosta de carro, começa num carro mais simples, depois vai gostando de carros mais sofisticados, mesma coisa com a bebida. Desculpa, sempre na garrafa tem o nome da uva na garrafa, todos os vinhos na garrafa? Depende, algumas garrafas, quando ela é uma mistura de uvas, vem escrito assemblagem.
Mas é legal para os iniciantes começar realmente com uma uva, para você descobrir qual vinho que você gosta mais. E tirar essa ideia de que o vinho é, nossa, seco demais. Vai com a mente aberta para degustar o vinho. Abre uma garrafa, compra alguma coisa para acompanhar, uma massa, e degusta o vinho devagarzinho, olha o vinho. Eu acho legal a gente falar dos passos da degustação também, olhar a cor do vinho, a cor é brilhante, sentir o aroma, que aromas que ele tem. A cor da garrafa também? A cor da garrafa não muito, porque os vinhos finos, eles são todos numa garrafa meio que padrão. Sim, os vinhos finos, mas esse, por exemplo, vinho branco geralmente tem uma garrafa um pouquinho mais clara, ou não? Sim, a garrafa do vinho branco é clara para realmente a gente ver a cor da uva, né? Mas, como eu te falei novamente, é legal ver a variedade. Uma uva que eu adoro, branca, e que eu acho que é facinho pra gente encontrar por aqui, é a Torrontés. Pra quem tá começando, fica aí minhas 2 dicas. Tá certo. Pinot Noir para vinho tinto e Torrontés para vinho branco. Torrontés. A Torrontés é uma uva bem aromática. Vou deixar vocês com vontade agora. Tem bastante. Me deixou com vontade, que eu conheço a Niagara, né? Eu quero um vinho com Niagara, porque eu gosto de saborear o vinho, que é o que eu conheço, né? É aquele cheirinho da uva, é gostoso, né? Isso, a Torrontés é uma uva super aromática, tem bastante aquele aroma de flor de laranjeira, quando começa a florescer, um pouquinho de pêssego, uma acidez maravilhosa. Nossa. Sabe aquela sensação que você tem quando coloca o limãozinho no peixe? Ui, que delícia. O vinho branco, ele faz exatamente isso com acidez. Ele dá esse toque. Então você degusta um vinho branco da uva Torrontés com peixinho grelhado, uma delícia. Imagino. E você falou justamente da comida, acompanhamento. Geralmente comidas mais pesadas, massas, carnes, vinho tinto. Vinho tinto, mas depende da uva. Eu sugeriria para os iniciantes a Malbec, Cabernet, porque vai bem, são uvas mais encorpadas. Tem que tomar muito cuidado na hora da harmonização. É sempre bom dar uma consultada que uva harmonizar com qual comida, porque pode como complementar, como estragar de vez. Tá certo. Que legal. E vinho branco? Vinho branco, geralmente com massas leves, peixe, carnes brancas, uma massa com molho branco. Geralmente, mas tem algumas uvas que fogem dessa regra. E até para sobremesa tem o quê? O frisante? Sim, tem um espumante. O espumante é muito legal a gente acompanhar para festas, festividades. Eu sugiro com frutas também, uma delícia. Se reunir com as amigas, morangos, abre um espumante, faz uma saladinha de frutas ou uma salada. É uma delícia. Alegria garantida, né? Com certeza. É gostoso, nossa, né? Muito bacana. Matar curiosidades aqui sobre vinhos. Eu não sei nada, aliás, sou leiga totalmente. Falando em vinho aqui. Você sabe tomar, né, Eu só sei tomar. Tomar, você sabe. Não, agora você pode me consultar. Se você tiver alguma dúvida, quem tiver curiosidade, também me adicionar no Facebook. Isso mesmo, só pra como entrar em contato com você. Eu quero tirar foto do vinho. Esse vinho aqui é bom? Então, eu trabalho como consultora de vinhos na Via Vini, é uma loja de vinhos em São Paulo, na verdade uma multimarcas, uma importadora também. E eu fui convidada pela Cíntia para vir para cá apresentar a confraria. E para quem tiver dúvida, quiser conhecer, estiver iniciando, pode me adicionar no Facebook, aí vai ser um prazer. É Sheila Malicas com CKAS, e vai ser uma delícia ajudar quem tá iniciando a gostar de vinho. Sem chatice, né? Sem esse paradigma que vinho é para quem tem dinheiro, que é coisa chata, que é frescura, porque não coisa é. Pode de gente chique. Pode ser chique, mas pode ser muito agradável pra também. Todo mundo, né? Tem também para todos os bolsos, né? E tem, vinho bom, então, resumindo, é aquele que você gosta. Isso. Exatamente, fazendo você feliz, trazendo felicidade. E fugir do suave, viu, Márcio? Nada que tiver suave na garrafa. Ou vinho seco. Vinho seco. De mesa também, principalmente. Esquece esse. Mas esse vinho seco de mesa, então, serve pra fazer um tempero ali, né? Num peixe e tal. Pode até usar ou não? Não. Não também? Não. Você não beberia, por que você comeria, né? Mas é o que dizem Usa pra fazer vinho quente. É que justamente o que você disse. Fazem o seguinte, compra o vinho, toma o vinho. Nossa, esse vinho é horrível, é muito ruim. Toma pra você fazer sagu. Então por isso que sagu não é bom. Se você não bebe, por que você comeria? Então esquece esses daí, usa pra fazer alguma receita mais simples, que o pessoal não vai prestar muita atenção. Mas quando quer pra fazer alguma coisa gostosa, vale a pena investir um vinho legal. Verdade, bacana. Muito bom, parabéns aí a Cíntia, né, pela escolha. É bom conversar com quem entende de vinho, né? Porque isso aí. Era uma coisa que eu gostaria mesmo de conhecer
Bacana, E é uma curiosidade obrigada boa. pela Obrigada oportunidade. pela presença, e as portas da Rádio Musical FM estarão sempre abertas. Quando voltar aqui novamente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Valeu, Sheila. Valeu. E com essa notícia, com a Sheila aqui, né, nos matando a curiosidade sobre vinhos, vamos fechar, encerrando muito bem mais uma edição do Megafone. Bom final de semana para todo mundo. Retorna segunda-feira a partir das 9 horas da manhã, né, Marcinho? É isso aí, grande abraço a todo mundo que curtiu. Segunda estamos de volta. Até lá. Tchau, tchau.